Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? E hoje a gente tem como disciplina língua portuguesa, onde nós vamos fazer a correção da atividade complementar do capítulo 1. Então, vamos lá, vamos começar. Todo mundo com o seu material, né, para verificar os acertos e os erros e corrigi-los, né, caso tenha acontecido algum errinho. Então, vamos lá. Na primeira questão, né, ele questiona qual é a situação inicial desse texto que vocês leram. Então, a questão inicial é uma mãe que estava querendo descobrir, né, investigar se havia algum problema no crescimento dos seus filhos. Então, era esse o assunto logo inicial, né, no texto. 2. Quais foram os problemas que a mãe relatou ao médico? Então, ela relatou ao médico que a filha Angel estava muito alta e, em contrapartida, o filho estava muito baixo. Então, ela queria descobrir se havia algum probleminha no crescimento deles, né? Então, era isso. Questão 3. Qual foi a reação do médico ao ouvir o relato da mãe e por quê? Né? Então, a reação do médico foi que ele achou graça, ele achou engraçado, porque não tinha condições de interferir no crescimento dos filhos dela. Então, o que é que ele poderia fazer para interferir no crescimento? Então, ele achou graça, ele achou engraçado, né, na verdade. 4. Circule no texto um trecho que comprova que a única sugestão do médico para estimular o crescimento de César não foi de grande ajuda. Então, a parte que vocês iriam circular no trecho era o quinto, sexto e o sétimo parágrafo, né? Que contava que a indicação que o médico deu não seria suficiente, né? Para o crescimento dos filhos, né? Então, vamos para a próxima. 5º, vocês iam copiar do texto 5 palavras que contenham dígrafos que não se separam na divisão silábica e depois vocês iam circular os dígrafos e separar as sílabas dessas palavras quando for possível. Então, vamos lá. As palavras que tem aqui, né, eu vou ler para vocês, ver se vocês acertaram aí. Então, a primeira palavra que tem aqui como sugestão é a palavra nenhum, né? Então, quando eu separo a palavra nenhum, a gente separa em 2 sílabas, o né e o nhum, que tem o dígrafo NH, né? NH-U-M, então o dígrafo aí é NH. Depois a gente tem baixinho, que também é NH. Então, como se separa a palavra baixinho? Bai, tracinho, chi, tracinho, nho. Então, o dígrafo seria aí o NH. Depois, achando. Então, o dígrafo aí é o CH. Né? Então, fica A, tracinho, chan, tracinho, dó. Senhora. Então, seria o C, tracinho, nho, tracinho, ra. E o dígrafo aí é o NH. Depois tem encolher, né? Aí fica em, tracinho, có, tracinho, lhe. E o dígrafo é o LH. Depois tem pertinho, que também é o NH. Então, pé, tracinho, ti, tracinho, nho. E assim por diante. Dentre essas, né? Tem também turminha, aquela, que é o QU, né? O dígrafo. Então, dentre essas, vocês iam escolher 5, circular no texto e separar elas em sílabas, né? São dígrafos que, quando a gente separa as sílabas da palavra, eles ficam na mesma sílaba. Na 6, transcreva do texto 5 palavras que contenham dígrafos que se separam na divisão silábica. Então, agora, vocês iam procurar no texto dígrafos que se separam na palavra quando a gente divide as sílabas, né? Então, vamos ver aqui. Sim, depois de você transcrever para o seu caderno, você ia circular os dígrafos e separar eles em sílabas. Então, vamos ver aqui as sugestões que tem aqui e ver se vocês acertaram, né? Então, tem a palavra passava. Então, quando se separa a palavra passava, o dígrafo aí é o SS. E na regrinha, a gente sabe que SS e RR, quando a gente divide a palavra, eles ficam em sílabas separadas, né? Depois tem 16, que também é 2 S, né? Então, fica de, aí tracinho, zés, que é o ZES, tracinho SE, né?
S-E-I-S, aliás. Aí tem isso, que fica IS, que é IS, tracinho sol. Crescendo, que tem o dígrafo A-I-S-C, que também, quando separar a palavra, eles ficam em sílabas diferentes. Crescer também, né? Crescidos, profissão. Então, todas essas palavras aqui que eu ditei para vocês, elas têm dígrafos, que aqui no caso é o R, o SS, o SC, né? Que apareceu aqui. Então, elas, quando a gente separar as sílabas dessas palavras, eles ficam em sílabas diferentes. 7. Leia a frase extraída do texto. O César, meu caçula, está muito baixinho. Que função as vírgulas desempenham nessa frase? Então, ela está separando o aposto, né? As vírgulas, elas estão desempenhando aí a função de isolar o aposto. Por quê? Ela está dizendo, César, o meu filho. Então, ela está explicando, aliás, o César, meu caçula. Então, ela está explicando que o César, filho dela, é o mais novo dos filhos que ela tem, que é o caçula. Então, ela está explicando o aposto, né? Então, ela separou. As vírgulas separaram, isolaram o aposto. 8. No 8, vocês iam... Deixa eu virar aqui a página. Ler a fala do doutor, que foi extraída do texto, que é: a senhora acha que eu vou fazer o milagre de escolher uma e esticar o outro? Qual é o substantivo abstrato presente nessa frase? Então, nessa frase, minha gente, o substantivo abstrato é milagre, né? Porque eu expliquei a vocês que o substantivo abstrato, ele é aquele substantivo que ele depende de um ser para existir. Então, o milagre aqui no caso, que seria o substantivo, que é o substantivo abstrato, ele depende de alguém, de um ser, né? Que pode ser pessoa ou outro ser, para existir, né? Então, seria aí a palavra milagre. 9. Leia o poema visual que Rubens Jardim expôs na primeira Bienal Internacional da Poesia de Brasília em 2008, em homenagem ao escritor e poeta Paulo Leminski. Aí a gente tem aí, errar é humano. Então, ele pediu para você explicar, né, esse poema visual que ele colocou. Então, ele brincou aí com essa questão de errar é humano, que é uma frase que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Porque ninguém é perfeito, todos erram, né? Então, ele usou esse jargão, né? Trocou o H, que seria de humano, que é humano se escreve com H, e colocou na palavra errar, que na verdade a palavra errar é com E, não tem H. Então, para que ficasse, né, essa brincadeira de deixar a palavra errada, ele colocou o H de humano na palavra errar, né? E deixou o humano com U, que não é correto na língua portuguesa, né? Então, ele fez essa brincadeira com a ortografia da palavra para dar mais sentido, né, a essa frase, que errar é humano. Então, vamos agora para a questão 10, né? Na questão 10, conheça outro poema visual de Constança Lucas. Aí a gente tem aqui, gentileza, uso contínuo. Então, a gente tem uma embalagem de remédio, né? Então, ele tá pedindo para você elaborar um parágrafo contando sobre o que esse poema faz você pensar. Então, aqui era pessoal, né? Era uma resposta pessoal, onde você ia dar aí sua opinião. O que é que faz você pensar sobre esse poema, né? Que é aqui, ó, gentileza, uso contínuo. Então, eu vou dar a minha opinião, né? Gentileza é a gente ser gentil com outras pessoas, né? É a gente tratar de forma educada, é a gente poder ajudar, é a gente ser gentil, tratar de forma saudável e educada as pessoas. Então, ela diz uso contínuo, porque normalmente essa frase vem nas embalagens, vem sempre a indicação do remédio nas embalagens. Então, ela usou como se fosse um remédio, a gentileza, para que a gente usasse todo dia como um remédio, né? Para que a gente praticasse sempre a gentileza com as outras pessoas. Então, essa é a minha opinião em relação ao poema, mas aí cada um de vocês ia dar a opinião de vocês, né? Então, pronto. Seguindo, né, a gente tem aí a atividade Vamos Relembrar, que é sempre um resumo geral
do que foi estudado no capítulo, né? Como se fosse uma revisão. Número 1. As frases a seguir foram escritas sem vírgula. Você deverá colocá-las de acordo com as regras estudadas sobre os usos da vírgula. Então, a gente estudou 3 regrinhas, né, de uso da vírgula, que é separar o aposto, isolar o aposto, como a gente viu anteriormente. Enumerar uma sequência, né? Então, a gente viu algumas dessas funções da vírgula. Então, vamos ver aqui na letra A qual é. Há alguns dias escrevi um poema visual. Aqui está indicando tempo e espaço, né? Que é outra das regras. Então, aqui a vírgula vai ficar depois da palavra dias, porque, ó, há alguns dias. Então, aí está indicando tempo, período, né? Escrevi um poema visual. Então, a vírgula é depois da palavra dias. Depois a gente tem Antônio Miranda, Ernesto Castro, Ronaldo Azevedo e Sérgio Caparelli. São nomes de alguns poetas que conhecemos. Então, aí a gente vê que tem uma sequência de nomes de poetas, né? Então, vocês iam colocar aí a vírgula após o final do nome de cada um deles. Então, Antônio Miranda, vírgula, Ernesto Castro, vírgula, Ronaldo Azevedo e Sérgio Caparelli são nomes de alguns poetas que conhecemos. Então, seria assim. E a função aí foi separar uma sequência, né? Questão 2. Complete o poema com o que você estudou sobre dígrafos. Então, o que é que a gente viu sobre dígrafos? Que os dígrafos, eles podem ficar em sílabas separadas, no caso do SS, do SC, do RR. Quando a gente separa a palavra, eles ficam em sílabas separadas. Ou também, eles podem ficar na mesma sílaba. Então, você ia completar a primeira parte com a palavra separadas, que ia ficar, podem ficar em sílabas separadas, e do outro lado vocês iam completar com a palavra sílaba. Podem ficar na mesma sílaba, porque a gente viu essas duas situações, né? Abaixo tá dizendo que dígrafos formam-se a partir de 2 letras que, quando pronunciadas, emitem o mesmo som, que é o mesmo fonema. Aí, de um lado, tem SS, aí você ia completar, que não são as que ficam em sílabas separadas, veja a setinha para baixo. Então, quem é que fica em sílabas separadas quando a gente separa a palavra? É o SS, é o RR, é o SC, o SC cedilha e o XC. Agora, quais são as que ficam na mesma sílaba? É o CH, o LH, o NH, o QU e o GU. Então, você ia completar com esses dígrafos que estavam faltando. Agora, na questão 3, leia outra tirinha do personagem Armandinho e responda. Então, aqui no primeiro quadrinho tá assim. Às vezes, tenho vergonha do meu tênis. Aí, no outro quadrinho. Na escola, filho? Aí ele, não, na rua. Quando vejo crianças descalças. Então, aqui a questão é, todas as palavras circuladas, elas são substantivos? Qual deles é um substantivo abstrato? Então, todas elas são substantivos. Então, vergonha é um substantivo, tênis é um substantivo, escola é um substantivo, filho é um substantivo, rua, crianças, porque são seres que existem e que receberam um nome para caracterizá-lo, para a gente identificar, né? Então, dessas aqui, todas são substantivos. Você ia responder que todas elas são substantivos, até porque já está afirmando, né? Aqui é um ponto final. E quando tem um ponto no final da frase, é uma afirmativa, né? Então, ele aqui já está dizendo que todas essas palavras, elas são substantivos. Agora, restava você dizer qual delas é um substantivo abstrato e por quê. Então, entre esses substantivos aqui que foram circulados na tirinha, a única que é um substantivo abstrato é a palavra vergonha. Por quê? Porque, segundo a regra, o substantivo abstrato é aquele que nomeia um sentimento, é uma palavra que precisa de um ser para existir. No caso aqui, é um sentimento, que é vergonha. Então, a vergonha, esse sentimento de vergonha, ele precisa de alguém para sentir, né? Então, por isso que aqui, vergonha é um substantivo abstrato. Então, você ia escrever aí que era a palavra vergonha e explicar que, nesse caso aqui, vergonha é um sentimento que precisa de um ser, que no caso aqui é a criança, o menino, para existir, ok? Então, era isso. Então, vamos agora dar sequência à nossa aula
fazendo a abertura aí do capítulo 2, que é esse aqui, que a gente tem como tema: tudo muda, tudo sempre mudará, né? Então, vamos ler aqui o que preparamos para este capítulo. Neste capítulo, vamos trabalhar com as estratégias de leitura e a produção de resenhas críticas, abordando também a ortografia, os pronomes interrogativos e as frases interrogativas direta e indireta, com base nesse gênero textual e em outros estudados ao longo do capítulo, dentre eles o conto contemporâneo. Então, é isso que a gente vai ver no capítulo 2. Então, eu quero que vocês agora acompanhem aí, né? Fazendo primeiro uma observação do que está sendo demonstrado aí na imagem, né? A gente vê aí as crianças do ético, e eles estão observando um painel com uma imagem, né? Então, aqui você vai observar. Quando você terminar essa observação, aí você vai para a atividade para iniciar, que você vai responder no caderno de língua portuguesa, né? Então, a primeira questão é: o que você observa na cena? Então, você vai dizer aqui o que é que você está observando, assim como as crianças do ético. Você já havia visto uma imagem como esta antes? Em que situação? Então, são duas respostas que você vai dar numa pergunta só. Primeiro, você vai dizer se você já havia visto essa imagem antes e em que situação. O que você imagina encontrar em um capítulo que tem este nome e que começa com esta imagem, né? Que tem como nome tudo muda, tudo sempre mudará, e tem essa imagem aqui como abertura. O que é que você espera do estudo desse capítulo? Então, você vai falar aquilo que você está sentindo, o que você espera para este capítulo. Aí, agora, nós vamos fazer a leitura, né? Eu não, vocês vão fazer a leitura desse texto. Não vou ler aqui em vídeo, porque é um texto muito longo, né? Que precisa ler com tranquilidade, com atenção. Então, a tarefinha de hoje vai ser responder a para iniciar, fazer a leitura desse texto, uma menina do seu tamanho, fazer o estudo do vocabulário, que são essas palavrinhas que estão sublinhadas na cor laranja, para você melhor entender o texto. E, a partir daí, vocês vão fazer a atividade linhas entre linhas. Por quê? Esse texto, ele vai da página 32 à página 34. Então, é um texto bem longo, que vocês precisam ler com cuidado, com atenção, com paciência, né? Para vocês entenderem. Então, eu vou explicar agora. Já expliquei a questão para iniciar, já avisei que vocês têm que fazer a leitura cuidadosa e atenciosa do texto. Agora eu vou explicar as questões da atividade linhas e entrelinhas, que é sempre sobre o texto, né? Que é na página 35. Procure no dicionário o significado da palavra destacada. Aí a gente tem aí um trecho do texto, né? Mas como o corpo do bolão já estava tão maduro que daí a pouco esborrachava, e Helena queria continuar com o seu bolão. O jeito foi fazer um de abóbora, daquelas compridas que dão voltinhas. Então, você vai procurar no dicionário o significado da palavra esborrachava. Lembrando que você não vai encontrar essa palavra tal qual ela está escrita aqui, porque no dicionário a gente encontra sempre as palavras terminadas em ar, né? Como a gente estudou no infinitivo. Então, você vai procurar, no caso aí, em vez de emborrachava, você vai procurar a palavra emborrachar, né? Agora, questão 2. Leia o trecho a seguir para responder ao que se pede. Era sempre assim. Na hora de ajudar no trabalho da roça, ela já era bem grande. Na hora de tomar banho no rio e nadar no lugar mais fundo, ela ainda era muito pequena. Na hora em que os grandes ficavam de noite conversando no terreiro até tarde, ela era pequena e tinha que ir dormir. Na hora em que espetava o pé com o espinho e queria ficar chorando no colo de alguém, só com dengue e carinho, sempre diziam que ela já estava muito grande para ficar fazendo manha. De acordo com o texto, os fatos narrados eles se passam na cidade ou no campo. Explique a sua escolha. Porque vai ter um motivo, uma motivação para você escolher ou na cidade ou no campo. E você vai explicar aqui
Por que é que você identificou que era na cidade ou por que você identificou que era no campo, né? Porque alguma coisa no texto vai lhe dizer, vai lhe indicar se essa história, em que espaço essa história acontece, né? 3. Quem é o personagem principal da história? Aí você vai colocar aqui quem é. Aí abaixo a gente tem um lembretezinho, né? Uma história, ela pode ter uma ou mais personagens. O personagem de uma história é aquele que participa da ação do texto. Ele pode ser principal ou secundária. O personagem principal, que também recebe o nome de protagonista, tem maior importância nos acontecimentos narrados. Já o personagem secundário, ele tem importância menor no que está sendo narrado. Então, este é o lembrete. Na página seguinte, a gente tem aí a questão 4. Assinale a alternativa correta sobre o texto lido. O narrador do texto lido é um narrador personagem, que é aquele que narra a história e que também participa, ou é um narrador observador, pois ele só conta, ele está narrando algo que ele está vendo, mas que ele não está participando. 5, aí você vai marcar a correta, né? 5, o que Helena queria entender? Então, isso aí é relacionado à sua interpretação do texto. 6, por que Helena não podia se ver por inteiro no espelho de sua casa? 7, quem Helena procurou para tentar compreender a questão do tamanho? 8, por que Helena não procurou os adultos para que explicassem o que ela queria entender? 9, releia o trecho do texto e depois explica o que você compreendeu. Quando a gente gosta de alguém, não faz mal se esse alguém engorda ou emagrece, fica cabeludo ou careca. Então, o que é que isso quer dizer, né? Aqui, você vai explicar com suas palavras o que você entendeu sobre esse trecho aqui. Leia novamente para você explicar o que é que a pessoa quis dizer com essa frase. 10. Releia esse trecho do texto e depois faça o que se pede. Eu não vou ler porque ele é bem grande, né? Então, eu não vou fazer a leitura. Vocês façam aí a leitura com atenção. Aí abaixo, conversa com o professor e os colegas sobre essa questão. Bolão e Helena, ao conversarem sobre mudanças, sobre tamanho, estão revelando entendimentos diferentes sobre isso. Que diferenças são essas, né? Porque um entende de uma forma e outro entende do outro, né? Então, eles estão falando, expressando algo que eles entenderam, só que cada um entendeu de forma diferente. Aí você vai explicar aí com suas palavras. Na visão de Bolão e na visão da menina, né, de Helena. 11. Responda. Na história, Helena conversa com seu brinquedo favorito, Bolão. E ele também conversa com ela, respondendo às perguntas da menina. Na vida real, isso é possível? Aí você vai responder. B. Em sua opinião, Bolão estava realmente conversando com Helena? Explique sua resposta. Então, lembrando que aqui sempre tem justifique sua resposta, por quê? Porque você tem que explicar de onde você tirou a sua resposta, a sua afirmativa, né? Então, eu quero respostas completas. Eu não quero só sim ou não, ou uma palavrinha só como resposta. Eu quero que você responda e explique profundamente o seu entendimento. Então, por hoje, é isso. Vocês vão fazer, né, a atividade para iniciar, relacionada à abertura do capítulo, que eu já expliquei. Vão fazer a leitura atenciosa desse texto, que é bem extenso, mas que é bem interessante, vocês vão gostar. Depois tem a interpretação, que é linhas e entrelinhas, que você vai dizer a sua compreensão sobre o texto nas entrelinhas, né? Algo que não está explícito, está implícito, que você precisa ler com cuidado para você entender. Então, quando for na próxima aula, né, a gente faz a correção dessa atividade, mas eu espero que até sexta-feira vocês me enviem essa atividade pronta, tá certo? Não precisa ser com muita rapidez, mas até sexta tem muito tempo para vocês responderem, até porque são 11 questões, né? Então, tem que fazer com cuidado também, não é fazer por fazer, tem que fazer com atenção. Então, eu aguardo as atividades de vocês realizadas. Peço, minha gente, para que vocês não atrasem o envio das atividades. Muita gente não está me enviando as atividades. Agora, me diga como eu vou poder avaliar
o entendimento de vocês, se vocês não estão enviando as atividades para que eu possa corrigir e dar um retorno a vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham um compromisso, estejam motivados, porque infelizmente essa é a nossa realidade atual, né? Então, nós temos que adaptar a essa realidade. Então, eu aguardo o comprometimento de vocês, a motivação de vocês em realizar as atividades, né? Eu sei que é mais difícil à distância, mas estou aqui para qualquer dificuldade, para qualquer dúvida, me procure que eu ajudo, tá certo? Então, um beijo, até a próxima aula e bom estudo!